Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer, para a gente estudar hoje? Alguma questão que queria que a gente tratasse? Alguma dúvida que você tenha a respeito do que você já tenha lido na Bíblia, no Evangelho? Não? Sim, fala, mano. Batalha espiritual. Batalha espiritual? Rapaz. Vamos lá, mas você tem alguma dúvida específica sobre batalha espiritual? Não? É só no geral? No geral. Muito bem, você fez uma pergunta bem específica. Tem isto? Batalha espiritual, tem isto? Eu responderia que tem e não tem. Como na verdade a maioria das coisas ensinadas pelas igrejas hoje em dia. Tem, mas não é aquilo que eles dizem que é. É óbvio que existe batalha espiritual quando você entende que nós estamos numa, vamos assim dizer, numa batalha, numa guerra, num embate, onde os desejos da carne lutam, guerreiam contra o nosso espírito. Então, na verdade, meu irmão, tem tanta coisa para falar nesse campo de batalha espiritual, que eu prefiro então começar por essa parte, que é a parte, vamos dizer, muito mais clara, objetiva e que nos dão as armas corretas para nós lutarmos essa tal batalha. Agora, o que normalmente a igreja evangélica chama de batalha é uma coisa que não é batalha. Por exemplo, eles consideram que nessa batalha a gente precisa descobrir quem é o inimigo. E aí nesse caso, cada cidade, cada região, cada lugar tem o seu inimigo próprio. E você tem que descobrir onde está o centro, a torre de comando, o quartel-general dessa entidade. Então eles mapeiam, existe todo um mapeamento espiritual da cidade para descobrir. Isso é tolice, gente. Você não vê Jesus fazendo isso. Ou seja, o nosso padrão para definirmos a respeito dessa tal batalha espiritual será sempre Jesus. Ou não só no que diz respeito à batalha, em qualquer coisa, será sempre Jesus. Ora, Jesus nunca fez isso. Você não vê Jesus dizendo que nessa batalha espiritual que nós lutamos contra os demônios, principados e potestades, que você precisa avaliar, fazer um mapeamento espiritual da sua cidade para descobrir onde está o trono de Satanás para você poder combater contra ele. Isso não existe. Não existe também as orações de guerra. Recentemente, num bate-papo desses de WhatsApp, a pessoa fala: eu sempre entro em guerra no quarto, em oração. Eu não entendi. Para mim, oração é um lugar de paz, não de guerra, né? Ela entra. Tem um filme com esse nome, Quarto de Guerra. Quarto de guerra. Que aí é um filme de oração. Pois é, quarto de guerra. As pessoas entram em guerra na oração. Eu acho que assim, é uma deturpação do espírito da oração. É claro que enquanto você ora, as coisas de fato acontecem no mundo espiritual. Sim, vamos falar de embates, mas o problema é que as pessoas estão usando isso como estratégias humanas e não faz o menor sentido. Então, por exemplo, as pessoas fazem o seguinte: estamos tendo um culto, eu estou dizendo de algo que de fato aconteceu, um culto numa determinada igreja. Então, para que a guerra fosse vencida, a igreja fez um círculo em volta dela de pessoas que estavam em oração, cercando a igreja em oração para proteger aquele perímetro. Como assim, gente? Então, essas ideias, meu irmão, de batalha espiritual são invenções das igrejas. O cara leva um tropicão, foi o inimigo. Pois é. Fez um negócio errado, é o inimigo. Qualquer coisa é o inimigo, menos ele. Isso, ou seja, ele está numa constante guerra, não tem paz, não tem tranquilidade, vive sempre em alerta, porque qualquer coisa pode ser obra do inimigo. Aí o que acontece? Quando você está numa guerra, em qualquer guerra, você tem que proteger e tomar cuidado se não existem brechas para o exército inimigo entrar. Aí também tem as brechas, você está dando brecha para o diabo. Está dando entrada para o diabo, você está dando autoridade para o diabo.
E aí até um desenho desse aqui pode ser autoridade do diabo, entendeu? O cara olha nisso aqui e ele faz sinal da cruz. Porque isso aqui pode ser perigoso. Pode ser perigoso a roupa que você veste, a marca da roupa que você veste. Fala sério, por causa da guerra espiritual. Não, isso tudo é tolice. Tudo isso aí é perda de tempo, não faz o menor sentido. Então vamos fazer o seguinte, parece tão simples, mas é tão simples, mas tão simples, mas tão simples que ninguém consegue acreditar que seja verdade. Olha só, Gálatas, vamos começar por Gálatas. Na verdade são tantos textos que falam sobre isso, mas vamos começar por esse aqui. Gálatas 5. Olha só, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 5, a partir do verso 16, a respeito dessa luta entre espírito e carne. Então ele fala: vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Há uma outra versão que fala: o espírito milita contra a carne milita, vem de militar, de guerra. Então aqui, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Você observa que a lista das armas do inimigo não tem nada a ver com aquilo que se pode pegar? Não é roupa, não é livro, não é imagem, não é foto, não é disco, não é nada disso. É tudo que tem a ver com o coração, com a maldade, a ira, a inveja, a divisão, imoralidade, idolatria, feitiçaria. Tudo tem a ver com o coração. Ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, está tudo aqui. São coisas do coração. Então, onde é que a batalha espiritual acontece? É no coração que essa batalha acontece. Essa batalha não acontece nessas coisinhas todas que se falam de coisas que você delimita geograficamente. Não existe geografia para essa guerra, a não ser o coração, a mente humana, o coração humano. Aí ele diz: mas o fruto do Espírito, e antes, no versículo 21 ainda: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Qual é a arma nessa guerra contra a carne? É a obra do Espírito: amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Portanto, da mesma forma como a batalha acontece no coração, é também no coração que ela é vencida. E ela não é vencida não é com arma humana, ela é vencida com as armas do Evangelho. E as armas do Evangelho são exatamente aquelas que dizem respeito ao fruto do Evangelho, que é amor, é alegria, é bondade, é mansidão, é compaixão, é tudo que tem a ver com o Evangelho de Jesus. A nossa vitória não tem nada a ver com exercícios religiosos, rituais religiosos, achando que alguma coisa que você faça vai te dar a vitória. Não, tem nada a ver. Tem a ver tão somente com acolher no coração o Evangelho. Essa é a vitória. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso muitas vezes,
com armas tanto para defender quanto para atacar, e todas têm a ver com o Evangelho. Quer ver um outro texto que fala também sobre isso? Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano. 2 Coríntios 10. Os irmãos não estão nas coisas, estão no olhar de cada um. Exatamente. Olha só, o versículo, capítulo 10, versículo 1. 2 Coríntios 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, você falou de batalha espiritual. Existem as fortalezas, especialmente naquela época, em que as cidades tinham os seus muros, as suas fortalezas, e Paulo está falando sobre destruir fortalezas com as armas espirituais. Ou seja, existe sim uma batalha espiritual. As armas dessa batalha não são humanas, diz o apóstolo Paulo. As armas são armas espirituais, para destruir fortalezas espirituais. E ele fala aqui nesse texto de algumas dessas tais fortalezas. Olha só o que ele diz. As armas, versículo 5. Destruímos argumentos. Tem outra versão que fala outra palavra. Destruímos, qual é a palavra que usa? Raciocínios enganosos. Mas é outra versão que diz outra palavra. Sofismas. Sofisma. O sofisma é um argumento que parece verdadeiro, mas é falso. Mas ele parece verdadeiro. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre os falsos evangelhos no capítulo 11. Parece que é verdadeiro, mas é falso. Tem nome de evangelho, mas não é evangelho. Traz o nome de Cristo, mas nada tem a ver com Cristo. Paulo fala isso muito, e chama isso de sofisma. Sofismas são argumentos falsos em nome de Deus, no caso dele, que está falando do evangelho, das coisas espirituais, e que nada tem a ver com Deus. Então ele está dizendo que a arma espiritual dele nessa batalha tem a ver com a verdade do evangelho. Ora, a arma dessa batalha, gente, é o evangelho, a verdade do evangelho, não a falsidade dos enganos dos homens, dos enganos das filosofias, dos enganos dos ensinos falsos em nome de Deus, e que ficam aí fazendo mandinga. Ora, não é exatamente isso que a gente vê nas igrejas fazendo o tempo inteiro. Tem que andar em cima de sal grosso, tem que passar por dentro de um negócio, é tanta novidade que eu já nem sei mais coisa que eles inventam. Para você vencer a tal batalha, você tem que fazer não sei quantas jejuns, quantas orações, tantas correntes, corrente disso, corrente daquilo, você tem que fazer 1000 mandingas para vencer essa luta, mas não existe mandinga nenhum. A única coisa a fazer para vencer na vida espiritual é andar na verdade. E ele diz que a fortaleza que ele destrói é a fortaleza dos falsos ensinos, dos enganos, das mentiras, que não tem a ver com o evangelho. O evangelho liberta. O evangelho é o poder para libertar, é o poder para salvar, é o poder para nos tirar das garras do inimigo. Não é o que ele fala em muitos outros textos? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a libertação do império das trevas, do domínio das trevas, para a luz de Cristo. Ele fala de Jesus Cristo tendo pisado a cabeça da serpente, a cabeça do diabo, exposto o diabo à derrota. Ele triunfou sobre o diabo na cruz. Olha, então, se nós estamos falando de batalha espiritual, e a batalha espiritual se vence com a verdade do evangelho, a verdade do evangelho diz
que o único que venceu foi Cristo, e que não há nada a ser vencido mais. Todo aquele que anda com Cristo já venceu. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está lá no capítulo 8 de Romanos. Somos mais que vencedores. E aí quando Paulo fala, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ele diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ora, então, a batalha espiritual real, a batalha espiritual de toda a existência, aconteceu na cruz. E na cruz de Cristo, ele venceu. Ele triunfou. A batalha já está ganha. Não há uma batalha a ser ganha. Ela já está ganha. E quem é que desfruta da vitória? Aquele que recebe, acolhe no coração a verdade, esta verdade do Evangelho. Como eu disse, é tão simples que ninguém acredita. É tão simples que a pessoa acha que não pode ser verdade, que ele tem que ir para a missa, que ele tem que confessar, que ele tem que comungar, que ele tem que fazer a primeira comunhão, que ele tem que fazer crisma, que ele tem que fazer corrente de oração de 40 dias, que ele tem que fazer a fogueira santa de Israel, que ele tem que comprar tudo que mandam comprar na igreja, que ele tem que dar em cima de sal grosso, que ele tem que um monte de coisa, tem que fazer o sinal da cruz, porque se não fizer o sinal da cruz não está protegido. Então isso é tudo tolice, isso tudo é para se proteger nessa guerra, sendo que essa guerra já foi vencida na cruz. Enquanto a gente não entender isso, a gente continua em guerra e não termina nunca em paz. Já está consumado. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5 que nós temos paz com Deus através de Cristo. Paz é o contrário de guerra. Vivemos tempos de paz com Deus. Não há guerra, a guerra já foi vencida. Agora, no nosso dia a dia, a batalha acontece no campo dos nossos desejos, que guerreiam contra nós. Mas qual é então a arma? É a própria verdade do Evangelho, o amor, a alegria, a bondade, mansidão, compaixão, é isso que nos dá vitória. Não é nenhuma outra arma. Mas só que Paulo fala de outra fortaleza aqui, ó. Ele fala... destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Arrogância, presunção. Jactância. Olha só, jactância, ele fala de sofisma, que é falso argumento, falso ensino, mentira, em nome da verdade, como se fosse verdade. Agora ele fala de presunção que se levanta contra o conhecimento. Você vê a palavra conhecimento de novo aí? Ele fala de sofisma, que tem a ver com verdades, com argumentação, e de novo ele usa o termo conhecimento, e fala da presunção humana que se levanta contra o conhecimento de Deus. É a presunção humana de achar que pode vencer essa batalha por conta própria. É a presunção humana que acha que as armas são humanas e que estão nessas coisinhas bobas, do que toca, do que veste, do que come, do onde vai, de coisas puramente geográficas, de mãos dadas, de orações que fecham um certo perímetro para proteger da guerra contra o inimigo. É daqueles que acham que são agentes dessa batalha e que sem eles a batalha não será vencida. Isso é presunção. Ou seja, se a gente acha que a nossa vida espiritual é uma guerra e a gente vive em constante guerra, achando que nós somos agentes ativos para a vitória nessa guerra, a gente é arrogante, presunçoso, orgulhoso e estamos indo contra o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus nos coloca num ponto exato de que nós já vencemos com Cristo. Portanto, tudo o que fazemos nessa tal guerra espiritual, nós não fazemos em nosso nome e nem confiando nas nossas armas, mas sim nas que estão de Cristo. E é o que Paulo está falando aqui. Vocês acham que eu luto com armas humanas? Vocês acham, porque Paulo está bravo com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto passou a agir
como quem tem o controle sobre o mundo espiritual. Eles se tornaram presunçosos, arrogantes, achando que eles eram mais especiais do que os outros. E alguns se achavam melhores do que os outros, porque afinal de contas falavam em línguas. Pentecostal. E Paulo fala, vocês acham que não entenderam ainda que o amor é o maior e o melhor caminho? Que a vitória está no amor e não em nada mais que você possa fazer? Então Paulo está mostrando para eles que a arrogância deles, a presunção deles de acharem que eram alguém, que eram especiais por causa de dons que eles tinham, aquilo era presunção, e que contra essa presunção somente a arma da verdade do Evangelho, e é a arma que ele diz que tem. Então, eu creio, meu irmão, é isso que eu penso a respeito de batalha espiritual. A batalha está vencida, e tudo que nós lutamos hoje é apenas algo da nossa existência humana, nesses embates da nossa natureza caída, pecaminosa, mas que já está vencida na cruz, e que eu desfruto da vitória à medida em que eu acolho no coração a verdade do Evangelho e não aceito presunções e arrogâncias humanas, achando que há alguma coisa em mim que possa fazer de fato valer essa vitória injusta. A vitória é dele e não minha. Aí a gente vê alguns espetáculos, né, das pessoas. Lembra-se do Benny rodando o paletó dele e as pessoas caindo? Eu não sei se elas caíam pelo poder do Espírito ou se era pelo mau cheiro do paletó, que talvez há muito tempo não se lavava. Mas aquilo é show, espetáculo. Estamos numa batalha e o poder está no paletó do Benny. Fala sério, gente. É muita meritocracia. Demais. Esse poder está onde então? Como que é? Esse poder estaria onde então? Não havia poder nenhum ali. Se eu cair, está em quê? Se eu cair. Indução psicológica. É simplesmente o exercício do domínio sobre as massas. E que não precisa de poder do Espírito para fazer isso. Qualquer cara com um pouquinho mais de poder de dominar as massas faz isso. É a sugestão. Tem um poder dominador, um poder que induz a pessoa. Induz a pessoa. Não só isso. Induz ao erro, induz ao engano, controla a multidão. Você vê, gente, tem líderes fortes aí que fizeram mudanças radicais no mundo, como Hitler, nada mais do que o controle e o domínio das massas. Bom, nós tivemos um exemplo disso essa semana, mas esse é outro problema, não vamos falar disso. Fala aí. É pago, inclusive, para representar o papel. Sim, muitos são pagos. No meio para simular e os outros acompanham. Isso, muitos são pagos para fazer isso. Então, e outra, de verdade, precisa disso? Não precisa. Outra pergunta, quando foi que vocês viram Jesus fazer isso? Jesus nunca fez. Se Jesus nunca fez, e os apóstolos nunca fizeram, por que é que estão fazendo, hein? Gente, isso é modismo. Isso tem aparência de poder numa luta espiritual, mas não passa de presunção, arrogância contra o conhecimento da verdade do Evangelho de Deus. Só parece. É achar que essas coisas têm algum poder, é só demonstração humana para poder controlar as pessoas, é só isso, não é nada mais que isso. Você queria falar, parece? Sim. Sim. Porque quando eu leio Atos 2, eu entendo que a vida do Espírito Santo seria um idioma diferente, só que ao contrário das igrejas, que é línguas estranhas. Aí eu queria entender isso aí. Tá bom, então veja só, talvez nós poderíamos até falar mais especificamente só sobre isso num outro momento, mas assim, um resumo rápido para você. Se nós lermos ali Atos capítulo 2, você vai observar que os apóstolos, enquanto eles estavam pregando, eles pregavam na própria língua deles. Está claro lá. Eles pregavam na língua deles. E cada um entendia na sua própria língua. Não sou eu que estou falando isso, está escrito lá em Atos. Eles, assim, como é que nós, esses homens iletrados, como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua? Então eles estavam falando na língua deles e todos, cada um ouvia na sua própria. Essa foi a manifestação que aconteceu naquele dia.
Então, usar aquele texto de Atos para falar sobre línguas estranhas não faz o menor sentido, porque não foi isso que aconteceu lá. Então, é uma pena, porque estão usando um texto apenas para poder provar um ponto. E sem contar que o apóstolo Paulo deixou muito claro, alguns podem ter um dom de língua, de falar uma língua que seja estranha a ele, isso existe também, mas isso não é demonstração de poder de Deus, no sentido como a igreja colocava, porque a demonstração de poder de Deus está no amor e não em nenhum outro dom que alguém possa ter. E outra, o dom só tem sentido quando ele é para servir. Se o dom não serve, a não ser para a presunção humana, não é dom de Deus, é apenas teatro, é só isso. Então, infelizmente, aí é ele. Não, ele não fala disso de língua dos anjos. Você está vendo como esse assunto é confuso? Vamos falar sobre isso domingo que vem, tá? É interessante o pessoal falar sobre língua dos anjos. Gente, vamos ler, domingo que vem nós vamos ler esses textos, tá, Marçal? Me lembrem, por favor, para a gente falar sobre isso. Fala, Cida. Eu vou falar você fala assim que o falar de línguas não é propriamente orgulho, como é que foi? As pessoas acham que o poder de Deus está na manifestação da língua. Ele bem próximo, um parente meu, ele ficou muito feliz, ele tem desejos homossexuais, ele não sabe porque desde que se entende que criança que começou isso. Aí ele ficou super feliz, emocionado, por conversar em línguas, achando que ele ia curar ele, né? Porque eles pregam dessa forma. Sim. Se você é batizado, você vai ter Aí ele falou em línguas, foi batizado no Espírito, falou em línguas e não foi curado. Pois é. Bom, mas a gente fala sobre isso domingo que vem então, tá? Vamos voltar para a batalha espiritual. Tem até um curso que você falar línguas estranhas, na internet é fácil. Você tem que saber como você se expressar, senão você vai confundir os anjos. Não, aliás, não é só isso não, tem outros cursos. Tem outro curso de falar em línguas, se vocês quiserem, tem aqui em Itaguatinga, tem muitos cursos para quem quer falar em línguas. Tem inglês, tem curso de espanhol, tem... Bom, deixa quieto. Vamos até português. Aliás, está precisando fazer um curso de línguas português. Aqui, voltando aqui para o batalha espiritual. Aí a última coisa que Paulo fala aí no versículo 5 é: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo o pensamento para que ele se torne obediente a Cristo. Ele fala das armas espirituais na luta espiritual. E as armas que ele fala são armas poderosas em Deus para vencer essa batalha. E dentre as coisas está levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Se alguém quer ser livre, torne-se escravo de Cristo. Levar o pensamento, a mente, a se tornar escravizada ao ensino de Cristo, a obediência ao ensino de Cristo. Como é que se vence essa batalha? Obedecendo a Cristo. É só assim. Se vence a batalha, perdoando 70 vezes 7. É assim que se vence a batalha. Aí a pessoa faz lá toda a pirotecnia, as orações, os jejuns, as novenas, tudo que se tem nas religiões todas, procissões e tudo mais que existe tanto no catolicismo quanto no movimento evangélico, e acha que está vencendo na batalha espiritual, mas continua guardando rancor no coração, ódio, raiva, falta de perdão, não perdoa 70 vezes 7, não age com honestidade em tudo que faz, não age com amor, não age com bondade, com compaixão, é intolerante para com o diferente. Isso não é vencer batalha, isso é perder a batalha. Só se vence a batalha quando a mente, o pensamento, está decidido a se tornar obediente a Cristo. Aí é que vence a batalha, porque as armas são espirituais. E elas estão todas no Evangelho. É como eu disse, parece tão simples, que as pessoas precisam complicar, porque vai dar mais ibope, né? O Adriano, ele já falou aqui para nós isso uma vez, e eu fico tirando sarro dele até hoje por causa disso. Ele foi no encontro de batalha espiritual. Como que era o nome mesmo, gente?
Impacto Radical, olha só o nome do bicho. Impacto Radical. Era um negócio assim, Tem que ver, né? maluco, né? Isso é interessante. Né? Então, eu vou falar com ele para avisar você quando tiver o próximo. Impacto Radical é um exercício de batalha espiritual. Gente, é ridículo, é um negócio assim maluco, doido. Só que assim, as pessoas acham que estão fazendo um negócio extraordinário. Eles acham que eles estão realmente em guerra espiritual e saem dali, ó, cuspindo fogo, meu irmão. Saem cuspindo fogo, é metralhadora na língua. Tem uns que olham, né? Esse Deus do Brasil está pensando na cabeça do diabo, né? Na verdade nós tivemos uma produção, hoje eu acho que já não está tendo muito mais, mas durante um período nós tivemos uma produção muito grande de músicas de guerra, né? Homem de guerra é Jeová, essa é a melhorzinha. Seu nome é temido. Por que eu estou dizendo que é melhorzinha? Porque ela é feita por um cara sério. Mas assim, a maioria era só guerra, era música que o louvor da igreja, se fosse só de música de guerra, era assim um negócio, nossa, de arrebentar, de derrubar mesmo as coisas. Tem muitas músicas dessas. Hoje eu acho que já não estão fazendo muito mais dessas não, porque já perdeu, né? Agora mais é prosperidade, sei lá. Eu não sei não, porque eu só canto música velha, só canto música antiga. Então eu não sei não. Eu tô com um CD rodando no meu carro tem umas 2 semanas e é o mesmo o tempo inteiro. É só ligar e desligar. Que é do Elo, Grupo Elo. Alguém conheceu o Grupo Elo aqui? O Grupo Elo é bom, né? Então, do Grupo Elo, muito bom. Ouvi Dizer é o nome do CD. Se alguém já ouviu dizer, é o Ouvi Dizer. Irmão, eu não sei se te ajudou em alguma coisa. Ajudou que eu tive lá no Doriel, no começo do Evangelho, né? Que eu aceitei Jesus e fui nessa. Aí fui lá no Benihim, tava lá, passando o paletó lá. Então na verdade. Eu falei, vai acontecer alguma coisa, né? Aí passou o paletó, fiquei perto, tentando não cair. Eu falei, uai, Deus, tá com raiva de mim por quê? Por que você não caiu? Eu não caí também. Eu assim, mas não cai. Eu falei, mas meu Deus, o que eu fiz de errado? Tô errando. Você vê que coisa? Olha só, uma coisa tão. Eu nunca caí, então eu tô ferrado, né? Você vê que o que as pessoas colocam é tão forte que a pessoa fica nessa situação de dizer, eu estou em pecado. Ou aquela pessoa que você citou, que achou que sendo batizado com o Espírito seria livre de todos os problemas dele. Se você ainda sente inveja, ciúme, você não foi batizado, você não tem o Espírito Santo de Deus no dia de suas coisas. Então, é uma pena. Graças a Deus que você se livrou disso, né? Então, é só andar no caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho não tem nada disso. Você ia falar alguma coisa, Raquel? Parece que você queria falar alguma coisa? Eu ia falar que eu ia para umas igrejas assim, quando eu era criança, e o pastor empurrava a testa e eu ficava segurando com os pés para não cair. Eles empurravam até cair. E se você cair, eu saio devolvo. Sabe, infelizmente, o que acontece é que as igrejas acabaram quase que virando um terreiro de macumba, de umbanda. Lugar de pedir, de chamar manifestação do diabo não é na igreja. Quem faz isso são os centros de macumba, que chamam o demônio para se manifestar. E as igrejas acham que nessa tal batalha, eu preciso chamar o demônio para que eu possa expulsá-lo. É uma coisa meio maluca, né? Eu vou te chamar para você se manifestar, para eu te expulsar. E quando amarra? Aí é pior ainda. Então os caras ficam amarrando e nunca resolve. Todo mundo sem demônio, todo mundo. Então São as coisas. é uma pena. Eu me lembro, eu já citei isso aqui mais de uma vez. Desceu o demônio e desceu o Espírito Santo, não precisou ninguém ficar em cima de mim. Foi dentro de uma clínica psiquiátrica. Pois é. Ó, eu me lembro de uma coisa que o Caio contou, de uma pessoa que ele encontrou na Europa. E essa pessoa falou, pastor, eu estou em batalha. Estou em guerra de oração, e começou a falar para ele, né, empolgado, ele disse que ouviu aquilo assim, e falou, meu irmão, por que você só não desfruta da vitória de Cristo? Eu acho que essa é a questão. As pessoas estão em guerra, quando na verdade elas deviam estar com o coração pacificado, tranquilo, usufruindo, desfrutando da vitória que Cristo já teve na cruz.
essa vitória já está ganha, está dada, é concreta. Não existe a possibilidade de perda, não existe a possibilidade de derrota. Então as pessoas ficam, e por que elas ficam assim? Por causa dessas neuroses das igrejas, né? De colocar essas coisas. Aí o sujeito, se ele cai uma vez, aí ele acha que saiu renovado. Aí na segunda vez ele precisa cair de novo. Porque se ele não cair, tem algum problema. Se ele não sentir aquele frio na espinha, não foi bom. Então, não tem nada disso, gente. Isso tudo Paulo inclui aqui no presunção contra o conhecimento de Deus. É achar que uma coisa dessa, humana, física, psicológica, seja resultado da presença de Deus. Pode ser única e exclusivamente o vento que bateu nas tuas costas do ventilador. E não tem nada a ver com o sopro do Espírito. E o cara está botando o nome de Espírito naquilo que é só indução humana. Aí, às vezes a gente assiste alguns vídeos na internet que você fica pensando, como é que a pessoa entra nessa? Aqueles surtos de algumas igrejas que as pessoas dançam, caem no chão e todo mundo acha que aquilo é coisa do Espírito, mas aquilo é tudo indução psicológica e nada mais do que isso. E que vai trazer resultados horríveis na vida das pessoas depois. Então, o caminho da batalha espiritual é o caminho da tranquilidade, é o caminho da simplicidade, é o caminho da paz, da pacificação, é o caminho do silêncio. A guerra se vence no silêncio e não gritando e atirando. Não há necessidade de demarcar terreno de nada, não há necessidade de você achar que vai ter que... Tem gente, por exemplo, que quando faz a compra do mês, ora sobre a compra, porque acham que pode ter demônios ali. Fala sério, gente, eu já vi gente fazendo isso, orando para que Deus tire os demônios. Mas onde que está o demônio? Não, o demônio está lá na empresa que fabricou esse macarrão, e quem sabe se eles não ofereceram esse macarrão ao diabo. Se eles ofereceram o macarrão ao diabo, eu preciso orar para anular. É mais ou menos como se assim, é um inimigo infiltrado. É um inimigo infiltrado que está entrando na minha vida para me trazer maldição. Então, na minha batalha espiritual, eu preciso eliminar esse inimigo infiltrado, e ele pode estar no macarrão. Fala sério, gente. Não leram no Evangelho que nada do que entra pode lhe fazer mal? Não leram no Evangelho que tudo que você recebe com ações de graças, você pode recebê-lo em paz, que não é o que você vai comer ou deixar de comer, que vai fazer alguma coisa de bom ou de mal para você? Não leram no Evangelho o apóstolo Paulo falando que ainda que uma comida seja oferecida ao demônio, não tem poder nenhum sobre a vida de quem está com Cristo? Então por que eles fazem isso? O problema nosso é, na verdade, sabe o quê? Não acreditar no Evangelho. A gente não acredita no Evangelho. A gente acha que nós vivemos, as pessoas normalmente vivem uma vida cheia de crendices, cheia de medo. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, que medo que eu vou ter? Medo de fantasma? Medo de demônios? Não tem que ter medo de demônio. Se um demônio se manifestar, só tem uma coisa a fazer, é expulsá-lo, só. Não há nada mais a fazer. Agora, algumas pessoas dizem, a tua igreja não é uma igreja santificada, porque o demônio nunca se manifesta. Bom, eu acho que talvez seja o contrário, né? Eles não se manifestam porque eles não têm lugar aqui. Não tem espaço para eles. Não se dá ibope a eles. E porque nós não estamos aqui chamando o demônio para se manifestar. Pelo contrário, a gente pede ao Espírito que se manifeste, a graça do Evangelho que se manifeste, o amor do Evangelho que se manifeste. E onde existir isso, não haverá influência do demônio. Então eu acho que é o contrário. Não ter
é demonstração de que nós estamos seguindo aquilo que é o fruto do Evangelho, que afasta aquilo que é mal. Agora, a gente atrai muito mal porque a gente não acredita no Evangelho. Eu acho que você estava querendo falar, né? Sim, ali tem pessoas que vão a um monte pra ver lá, aí sai de lá, muitas pessoas fazem isso. Nós vamos encerrar já, porque já vai dar meio-dia. E, infelizmente, as pessoas também não leem, lá no Velho Testamento, por exemplo, quando se fala sobre o Deus ser o Deus dos montes ou Deus dos vales. Até que um povo diz, olha, eu acho que isso aconteceu porque foi no monte e o Deus deles é o Deus dos montes. Tem gente que acha que Deus é o Deus do monte, né? Então, se você vai ao monte, é mais poderoso e você vai conseguir poder. Olha só, às vezes o perigo da gente falar o que eu estou falando agora é a nossa mente ir para o outro lado extremo, de achar que não tem que orar no monte, que é errado orar no monte. Não, não é errado ir ao monte orar. Não é errado você se retirar para um lugar sozinho para jejuar. Não, é uma prática espiritual riquíssima de verdade e de saúde espiritual. Então, não há problema nenhum em ir ao monte orar. Não há problema nenhum em você fazer um período de jejum e oração. O único problema está em se você achar que essas coisas são aquilo que vai te dar poder para vencer a batalha como se ela já não tivesse vencida. Não, ela já está vencida. Eu apenas estou preparando o meu coração, preparando o meu ser, preparando o meu espírito, preparando minha alma para estar coerente conforme o Evangelho, para estar mais próximo de Cristo, em comunhão com Deus. É isso, ou seja, o que eu busco ao ir ao monte orar? Comunhão com Deus. O que eu busco ao ir para o meu quarto orar? Comunhão com Deus. Não é o monte que vai me fazer, é apenas em qualquer lugar. Agora, o monte talvez seja apenas pelo silêncio, seja apenas por um lugar solitário, que talvez não encontre em outro lugar, seja apenas para você poder ter uma visão abrangente das coisas, porque muda muita coisa quando você olha de um outro ponto de vista. Então, apenas isto, para você sair daquela rotina, porque a nossa mente se acostuma à rotina, e ela se acostuma com muita rapidez. Então você sabe muito bem que você nem percebe que você escovou o dente, mas você escovou o dente hoje, eu espero, né? Que todos tenham feito isso, mas você nem se deu conta, não foi uma coisa que você teve dificuldade em fazer, porque é uma coisa natural. Você levantou hoje de manhã e provavelmente você se levantou do mesmo jeito que você se levanta todo dia, do mesmo lado da cama, colocando o primeiro pé que vai para o chinelo é o mesmo todo dia, e você não percebe isso, porque você se acostumou. Então, às vezes essa mudança é muito benéfica por isso, para que você mude o seu cenário, você mude a sua visão das coisas, ajuda, é bom isso. Agora, quando a pessoa começa a colocar o poder no monte, aí já perdeu o significado, já perdeu o poder, já perdeu tudo e só vai se confundir. Fica mais perto de Deus, né? Interessante que você pode estar mais perto de Deus dentro de uma fossa. Exato. Lá no fundão lá, eu me lembro da história de um cristão preso na Rússia, e ele foi enviado para um lugar ermo, né, muito ruim, e ele foi castigado a limpar fossa, e também depois limpar, ele tinha que afundar, ele ficava lá dentro, né? Ele disse que era o lugar onde ele mais estava com Deus, era ali, porque ele só tinha um lugar para olhar, para cima, porque ali pertinho dele era só a parede, então era só para cima. Então a presença de Deus você pode encontrá-la no inferno. É verdade. E no monte você pode estar mais perto das nuvens só, do frio, do gelo, de uma pneumonia. Isso é tolice.